Olá, o programa de hoje está em clima de festa e quem recebe o presente é você. Para comemorar 32 anos de existência da Casa do Caminho, nós convidamos nomes importantes do jornalismo da Zona da Mata Mineira para uma entrevista com Dona Isabel Salomão de Campos, fundadora e diretora-presidente da comunidade espírita A Casa do Caminho. Ela, que em 2006 está completando 60 anos de trabalho mediúnico. Você vai assistir uma entrevista histórica realizada por um grande time de comunicadores. Ismael Zagueto, professor universitário e apresentador de televisão. Marcelo Pacífico, chefe de jornalismo da Rádio Panorama. E Paulo César Magela, editor-geral do jornal Tribuna de Minas. Eles conversaram com Dona Isabel sobre sua infância, sobre o poder da mediunidade cristianizada e sobre os 25 anos do Lar do Caminho. E você vai ver também histórias inéditas reveladas aqui pela médium. Tudo isto a partir de agora. Dona Isabel, nós somos convidados para conversar com a senhora, mas na verdade nós queremos aprender mais do que fazer uma entrevista. A senhora está nessa jornada há tanto tempo. Desde quando a senhora despertou por essa assistência social que tanto a senhora desenvolve hoje aqui na cidade e na região? Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui com esses três vultos importantes da comunicação. É uma alegria, mas eu fico um pouco desapontada, porque eu sou amadora e sou voluntária do Evangelho de Jesus há 60 anos. Eu posso lhe informar que isso já vem na alma. Não quer dizer assim que a pessoa despertou para a caridade, para a filantropia. Vem na alma e o que acontece com as pessoas é que umas aceitam a intuição e a razão da vida. Outros são atraídos pelo mundo, um tanto ainda fantasioso, e quase sempre se perdem da razão da vida, que é a solidariedade, a vivência cristã na mensagem sublime de Deus. Então, eu sempre tive essa tendência. Meu pai tinha armazém, eu era menina assim, da roça mesmo, da lavoura. Rochedo de Minas ainda? Como? Lá em Rochedo ainda? Não. Isso é numa fazenda perto de Guarará. Em Rochedo, eu só fiz nascer em Rochedo. Mas vim conhecer Rochedo agora, depois de mais velho. Então, meu pai tinha uma fazenda e tinha um armazém. E eu tinha uma coleguinha que era filha única e a mãe era paralítica. Pobre, mas pobre mesmo. Então, eu chegava no armazém do meu pai com um papelzinho, assim, não tinha saquinho, sacola, era papel, né, para embrulhar o mantimento. E punha mantimento assim naquele papel, fazia um embrulhinho, coisa de criança, de uma coisa, de outra, e levava para essa amiga. Um dia meu pai me viu fazendo aquele embrulhinho assim, bem infantil. Ele falou: minha filha, o que é isto? Eu falei: eu estou levando para fulana. Ele falou: mas por quê? Eu falei: pai, ela é pobrezinha. E a mãe é paralítica, ela não tem as coisas em casa. E eu tenho muito aqui e estou levando para ela. Meu pai ficou muito assustado porque não era costume. Ninguém falava em ajudar o pobre. Ninguém tinha essa iniciativa. Isso vem na minha alma. O que aconteceu, o meu despertar, como foi a sua pergunta, foi depois da doutrina espírita. A doutrina espírita me levou a entender que nós somos todos irmãos. Nós não temos o direito de cruzar os braços e fechar os olhos para o nosso semelhante. Está precisando, nós temos deveres com a pessoa. Nós temos que ajudar, seja quem for. Então, quem entra na nossa casa, no nosso coração, nós não perguntamos quem é você, de onde você veio, qual a sua posição política, qual a sua cultura, não. É meu irmão que Deus encaminhou o meu coração. Isto foi num crescendo. Se você não se incomodar de eu falar mais um pouco... De forma alguma.
Eu já casada, já tinha esses costumes, né, de ajudar. E meu marido bom também, um coração maravilhoso. Ele trabalhava muito, era uma pessoa culta, porém simples. Eu era do lar. Então tinha uma hora da tarde que faziam fila na minha porta. E era pedindo comida, era criança pedindo comida, pedindo roupa, era pessoas de idade pedindo as coisas. E um dia minha mãe me chamou e falou: minha filha, seu marido ganha tão bem quanto o fulano. Fulano comprou casa, comprou carro. E seu marido não compra carro, não compra casa. Você fica distribuindo tanta coisa. E eu falei: mãe, eu não preciso de nada mais do que eu já tenho, ainda sobra para eu ajudar os outros. O dia que eu não tiver fisicamente o meu marido, se isso acontecer, ele vai deixar recursos para eu sobreviver com dignidade, e vou dizer para a senhora e continuar fazendo esse trabalho de solidariedade cristã. A minha mãe acabou se acostumando comigo. E a minha vida foi sempre assim. Graças a Deus. Minha irmã, Dona Isabel, é uma alegria muito grande, um prazer, uma honra muito imensa. Muito obrigada. Ter essa oportunidade de dialogar com a senhora. Eu me sinto aqui com uma responsabilidade imensa. A senhora imagina, eu estou aqui diante da senhora, mas também estou entre dois cobrões da comunicação social. Perfeito, eu concordo. Paulo César Magela, eu estou aqui tremendo. Geral da Tribuna de Minas, o nosso Marcelo Pacífico, um super comunicador, mas como a doutrina sempre nos ensina, a vida é um aprendizado permanente, né? Perfeito. E vamos aproveitar, Marcelo, esse instante que nós estamos vivendo aqui. Minha irmã, Dona Isabel, a senhora está comemorando 60 anos de mediunidade. Eu sei que esse programa tem uma audiência muito grande, inclusive por pessoas não espíritas. Eu acho que a pergunta é bem oportuna. O que é, na verdade, mediunidade? Mediunidade quer dizer medianeiro. O ser humano não está desvinculado do Pai Criador. Quando Deus criou os espíritos, Ele deixou a sua chancela divina no espírito. Tanto faz se eu falar espírito ou alma, porque o espírito é a alma do corpo. Enquanto está no corpo é alma. Perdeu o corpo é espírito, porque a eternidade pertence ao espírito. Então todas as criaturas têm a chancela divina. E essa chancela chama-se mediunidade. O ser humano pode se comunicar com o Pai. Então, quando nós descemos à Terra, nós cumprimos, então, uma ordem, uma obediência, uma disciplina com Deus. Meu filho, desça à Terra e vai fazer conhecida a minha mensagem. Ensine aos seus irmãos, os meus filhos, que povoam a Terra, o amor, o perdão, a solidariedade. Ensine que eles devem fazer aos outros aquilo que eles gostariam que os outros lhe fizessem. Além de ensinar, trabalhe para que seja vivenciada a minha lei, que é em favor da minha criação. E nós descemos à Terra com essa possibilidade que a mediunidade nos dá. Mediunidade é justamente o intercâmbio que o Senhor pode fazer com Deus, com Cristo, com a espiritualidade. Nós podemos ter intercâmbio através da mediunidade com os espíritos do bem ou com os espíritos inferiores. Depende da nossa vivência, da nossa maneira de nos conduzir com dignidade, com respeito à vida, respeito ao próximo, respeito aos limites das criaturas, fazendo o bem onde o mal existe. Dessa forma, nós estaremos em contato com os espíritos do bem, espíritos de luz, espíritos que amam, espíritos que respeitam as leis de Deus, que são leais ao Cristo. A mais bela e sublime mensagem de Deus que desceu à Terra é a de Jesus. Então, mediunidade quer dizer medianeiro. A mediunidade nos possibilita
esse contato com o mundo espiritual. Então, nós não estamos aqui no mundo abandonado, jogado fora. Não. Deus conhece a cada um de nós e a todos Deus ama, protege. Depende, então, do orar e vigiar de Jesus, para que não caiamos nas perturbações do mundo exterior e do mundo interior também. Que o ser humano pensa muita coisa errada, medita para fazer o mal, programa o mal, infelicita as pessoas. Então, essas criaturas são infelizes. Elas estão ligadas a espíritos atrasados, espíritos do mal, mas estão se comunicando. Então, todas as criaturas têm mediunidade, porque ela é um presente de Deus aos seus filhos. O que o Senhor faz da mediunidade é que faz a diferença. Eu ia complementar a indagação exatamente. Em verdade, todos somos médiuns, então? Todos somos médiuns, graças a Deus. É só o homem se educar para conversar com os amigos espirituais que não nos abandonam. Às vezes a pessoa não sabe, não percebe, não registra por falta de conhecimento. É a nossa cultura que nos chumbou a terra. As religiões tradicionais abandonaram a mensagem do Cristo e abraçaram a religião feita no mundo. Um vem e faz de um jeito, outro vem e explica de outro. Um vem, faz uma coisa, outro vem e desmancha. Não. Doutrina dos Espíritos é criação dos Espíritos reais a Jesus. São mensagens do mundo espiritual sobre a égide do Cristo. Ninguém pode modificar a doutrina espírita. E se alguém, algum espírito atrasado, usar de um invigilante, de um médium inconsequente e tocar e mexer na doutrina espírita, o médium com Jesus conhece, sabe, não aceita, repudia. Isabel, boa noite. Boa noite. Colegas, boa noite. Aos Obrigada pela telespectadores. presença. É um prazer estar aqui com a senhora. Agradecida. É um prazer participar desta noite tão agradável. Uma alegria para nós. Antes de fazer-lhe a pergunta, gostaria de contar rapidamente uma história que tem a ver com a pergunta que quero fazer da senhora. Fui criado aqui próximo à Casa do Caminho, na rua Legário Maciel, onde moro até hoje. Saí para casar, voltei, enfim. Mas, desde pequeno, criado por minha avó, meus avós, eu vinha até a Casa do Caminho com eles. Trazia minha água, saía daqui com a aguinha para tomar em casa, com a família, enfim. Sexta-feira à noite, logo aqui no quarteirão. Hoje, estou com 32 anos, coincidentemente, o tempo que existe 32 anos da Casa do Caminho, a Casa do né? Caminho. Estou aqui hoje, nesta noite, hoje, dia 10 de maio, e justamente hoje, por uma coincidência ou não, faz 16 anos que a minha avó, que me trazia aqui, se foi, que partiu. Eu quero perguntar para a senhora, nessas coincidências que citei aqui, nesses traços que citei, o acaso não existe? O acaso não existe. Não existe acaso nas sábias, justas, inteligentes e amoráveis leis de Deus. Tudo é muito bem programado, administrado e tudo em benefício do progresso do ser humano. Não existe acaso. Então você conhece a Casa do Caminho justamente no seu nascimento físico, né? O nascimento físico da Casa do Caminho, e você tem um certo carinho com a Casa do Caminho, que eu já registrei, tem uma atenção muito grande com os nossos trabalhos, tem sido muito útil para a divulgação dos nossos trabalhos. Então, Deus conhece seus filhos e investe em seus filhos. E Deus investiu em você, desde você pequeno. Então, nós esperamos que você não abandone a Casa do Caminho. Continue crescendo como ser humano digno, correto, ótimo profissional, querido. Continue sendo feliz, mas trabalhe por conquistar outros valores, porque o progresso não tem limite. O ser humano é que é limitado. Nós temos direitos a ser felizes. Deus nos criou para sermos felizes. E aqui estamos para fazer, então, ô Marcelo, a vontade de Deus, como acabamos de falar. E ninguém mais do que o comunicador pode dar a tantas outras paragens a mensagem sublime do Evangelho do Cristo. Assim como Jesus ensinou, assim como Cristo
viveu. Naturalmente, nós não temos essa pretensão, imaginemos então, de ser como Cristo. Não é bem isto. O Cristo é um exemplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse-nos Jesus. Então, quem é leal à mensagem de Deus que Jesus nos trouxe, procura então imitar Jesus naquelas coisas que estão em nossa capacidade, ao nosso nível, à nossa altura. O fato é que nós vamos progredindo a cada dia. Não deixemos então que o mundo nos perturbe em nosso progresso. Não deixemos que o mundo nos tire desse caminho que o Cristo nos apontou, que é em nosso benefício, em benefício dos nossos irmãos de caminhada, aquelas pessoas que nos buscam na profissão, no lar, no trabalho, na rua, na sociedade, onde quer que um cristão esteja, ele deve estar pronto para servir ao bem. O vigiai e orai de Jesus é muito atual, é muito atual. E tudo que a doutrina espírita nos ensina não contraria o seu pensamento cristão de outra religião. O que acontece é que as religiões ditas cristãs, elas interpretam de maneira diferente. Por quê? Porque eles interpretam segundo o homem. A doutrina espírita é interpretada segundo o Espírito. Você lê um versículo do Evangelho segundo o Espiritismo, você não precisa de interpretar com o seu entendimento ou com o nosso entendimento. A doutrina espírita faz a pergunta e responde para você. Aí você vai pensar, raciocinar, sentir. Se você entender, você vai aceitar. Se você aceitar, ninguém te segura mais. Os problemas do mundo jamais terão forças para derrotarem o seu entusiasmo com o seu trabalho, o seu amor pela vida, o seu respeito pelo ser humano. Então nós precisamos do Cristo, não é bem de religião, é do Cristo. Então a doutrina espírita, ela não é religião dogmática, ela não tem clero organizado. Quem faz a doutrina espírita é o chefe de família educado, é o chefe de família responsável, é a dona de casa dedicada à família, é o filho amigo. Então, quando o mundo espiritual quer mandar uma mensagem para a Terra, não se iluda. O mundo espiritual não vai procurar chefe religioso, não, qualquer que seja a religião. Vai procurar você, o profissional digno. Vai procurar você, o chefe de família honrado. Vai procurar você, o homem humano, delicado, educado, que merece respeito, que é digno da sua filiação divina. Então somos nós, a massa, somos nós, as famílias, é que vamos melhorar o nosso Brasil. Com a vibração de amor, com a vigilância do pensamento, das atitudes, nunca alimentar conversas negativas que possam prejudicar o nosso próximo. Que a palavra é forte, a palavra é poderosa. Nós estamos falando aqui, as nossas palavras estão ecoando no espaço infinito. Deus permita, seja num clima de luz, num nível de espíritos que possam nos ajudar a melhorar o nosso Brasil, a proteger as famílias brasileiras, para que tenhamos então um teto para nos agasalhar das noites tempestuosas, para nos acolher nas horas de dificuldade, para que ali possamos crescer com carinho, com respeito, criar uma família digna, uma família cristã, ajudar o Brasil, ajudar o povo brasileiro, para que tenhamos trabalho, onde o chefe de família possa ganhar o seu salário com dignidade, com respeito à vida e gratidão ao trabalho. Então a palavra, a sua palavra, não só espiritualmente, como dentro da sua profissão, você pode ajudar muito Juiz de Fora, o Brasil e o povo que nem sabe que é filho de Deus. A humanidade está sofrendo muito porque ela não sabe, ela não conhece a sua filiação divina. Ela não sabe nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre a nossa eternidade, sobre a comunicação dos Espíritos conosco. Eles nos amam, eles nos protegem, você nunca está sozinho. É preciso, então, vigiar e orar de Jesus para que não nos percamos da dignidade de vida. Olha como o povo brasileiro está precisando deste referencial digno. Você falou, eu respeito, fulano falou, é verdade, vamos ouvir o que ele falou e vamos seguir. Meu Deus, nós não estamos abandonados de Deus, mas estamos abandonados do mundo ainda, me perdoem, meus irmãos.
O mundo ainda materialista. Materialista. A religião é só para cumprir aquela parte social. E não é assim. É a religião da alma. Doutrina espírita é a religião da alma. É você e Jesus. É você e seus amigos espirituais. É você com a sua responsabilidade. Então você vigie e ore. Tenha cuidado com o que fala, com o que pensa, como age, como se conduz. Que a espiritualidade superior, amiga do Cristo, vai ouvir você. Vai lhe atender em seus apelos de profissional digno, de chefe de família honrado e de cristão que respeita as leis de Deus. Por isto, ama o próximo. Isabel. Pois não. Vamos voltar um pouquinho aqui à história. O Marcelo falou dos 32 anos da Casa do Caminho. E eu queria saber como é que surgiu esse projeto da Casa do Caminho e mais tarde do Lar do Caminho. Isso. Pelo seguinte, com a minha mediunidade aflorada, eu em casa, o povo invadiu minha casa. Na sala tinha gente, no quarto tinha gente, no quarto da filha tinha gente, e a cozinha tinha gente. Meus filhos eles chegavam para tomar um café, tinha que botar café na caneca e ir lá para a área, porque a casa estava cheia de sofredores. Então, nisto, um irmão espírita me convidou, então, para assumir um trabalho no centro espírita. Eu fui com meu marido e tal, e trabalhamos lá 12 anos, foi uma beleza, graças a Deus. Mas aí começou a ter problema, porque era assim, eu tinha uma noite, aquela noite não dava, o centro ficava muito cheio. Aqui em Juiz de Fora mesmo? Aqui em Juiz de Fora. Me davam outra noite, a meia-noite ficava cheia, a reunião dos outros estava vazia. E foi dando assim, sabe, nós somos seres humanos, estamos lutando, buscando o equilíbrio e a perfeição. Para isso a gente tem que vigiar e orar para não cair nas tentações do mundo e do mundo íntimo. Chegou num ponto que não dava mais, eu estava tomando o centro dos outros. Me recolhi, meu marido, vamos para casa, vamos coisa. Voltei para casa e minha casa encheu de novo. O povo ia lá, não me encontrava, não encontrava meu marido, vinham para minha casa. Eu falei, gente, não tem mais lugar na minha casa. Só se você sentar em cima da geladeira. É o único lugar que eu tiro a coisinha que estiver lá enfeitando e você assenta. Você sabe que isso correu em Juiz de Fora? Um dia uma senhora chegou, Dona Isabel, deixa eu assistir a sua reunião. Eu assento em cima da geladeira. O senhor imagina. Acabou sentando, então. Isso. A equipe aí falou, a turminha que já estava acostumada naquele trabalho, vamos dar um jeito, Dona Isabel. Aí arranjamos um outro centro emprestado, Dr. Armínio de Carvalho, lá no Poço Rico. Aí o pessoal, lá ninguém vai, perto do cemitério. O pessoal ainda tinha muito medo do espiritismo, né? Mas fomos para lá porque tinha que esvaziar a minha casa, né? Fui para lá e depois ficamos trabalhando lá, mas já começou a tomar o centro dos outros, aconselhar, então vamos construir o nosso centro. Aí foi quando nós ganhamos esse terreno aqui, que aqui tinha onça, né, o Paulo Sérgio? Onça? Aqui tinha onça. Aqui nesse bairro, morava gente aqui não. O povo falava comigo, Isabel, você vai para lá, ninguém vai lá. Lá só tem onça. Ninguém tem coragem de ir lá. Isso aqui era um deserto. Eu falei, mas foi lá que eu ganhei o terreno, então é para lá que nós vamos. Então o Marcelo nasceu perto da onça, então. Depois da onça. Né? Depois, No meio da selva aqui, Marcelo. O Marcelo não tinha medo de onça. Continua aqui, com muito prazer. Ele ainda não tinha medo de onça, não. Mas aí criamos a Casa do Caminho, tudo correndo bem. Falava, Isabel, você fez um salão muito grande, você vai ficar decepcionada com o centro vazio, um salão muito grande. Eu falei, mas eu não fiz nada, eu ganhei. Quando veio, o salão ficou cheio, que nós tivemos que aumentar números de reuniões para não ficar muito cheio, não ficar aquele tumulto, o povo na rua, não fica bem. Tem que estar todo mundo dentro do salão, assentado. E estava muito cheio, o povo em pé, e lá fora cheio de gente, rapaziada conversando. Nós fomos aumentando o número de reuniões para o salão ficar mais folgado. Bom, tudo bem, gente trabalhando, chegou a espiritualidade e me falou, minha filha, fé sem obra é morta. Deixa um pouquinho conforme numa refeição. Acho que era um aniversário, qualquer coisa assim. Estava assim, aquela alegria, aquela mesa bonita. Aí o mentor falou para mim, viu que bonita a sua mesa? Que beleza a sua família, os filhos com saúde? Pois é.
mas saia um pouquinho do seu conforto, do seu comodismo até, e cuide dos filhos de outras mães, que não têm o mínimo que seus filhos têm. Eu parei um pouquinho e anunciei para a família. Foi numa época em que o presidente Geisel visitou Juiz de Fora. Juiz de Fora era calmo, tranquilo, não tinha pivete. Foi em 1976. Pois é, data, eu sou muito ruim para data. Me lembro disto porque me marcou pelo sofrimento. Aí, no dia seguinte, as crianças da Baixada Fluminense baixaram em Juiz de Fora. Era aqueles pivetes pela rua, atrapalhou, confundiu o Juiz de Fora. E uma pessoa querida nossa, a senhora que estava esperando o filho, estava grávida, a primeira gravidez dela, o moleque encostou ela no carro com o canivete na mão e tomou a faquinha dela. Com a faquinha na mão, tomou a bolsa dela. E aquilo repercutiu, me gritaram, foi pertinho do edifício que eu morava, na Rua Santo Antônio. Justamente ali eu falei com meu marido, viu só, o que é que nós vamos fazer? Os filhos de outras mães são os meninos de rua, estão julgados fora, vamos construir um lugar para criança. Ele falou, minha filha, falava Bizu, já de Bizu. Bizu, como é que nós vamos sustentar isso? Onde você vai conseguir? Eu falei, não sei, Deus é que sabe. Ele está mandando, ele vai dar um jeito. Olha, o Paulo, e deu mesmo. Nisto, um dia, um irmão nosso, que até doou o terreno, eu não vou falar nome, porque é tanta gente boa, né? Às vezes fala de um e esqueço de outro. Então, ele doou uma parte do terreno, nós compramos outra parte, e ele falou para mim, Dona Isabel, eu acho melhor a gente fazer uma gráfica para ganhar dinheiro, porque criança come muito, criança é caro. Então, a gente faz uma gráfica para ter dinheiro para sustentar as crianças. Eu falei, não vou pensar nisso, não. Vamos construir, eu quero construir. Por quê? Se a gente for esperar ter gráfica e ter dinheiro, meu amigo, nós vamos ficar gagá e não vamos conseguir amparar as crianças. Então, o senhor me ajude a construir, que manter eu garanto. Assim, sem ter dinheiro, sem ter nada. Falei bem assim, ficou quieto e ajudou, e graças a Deus o Lar do Caminho apareceu sem maiores dificuldades. Trabalho, né? Trabalho, mas isso não é dificuldade. Então, por isso, nós temos o Lar do Caminho para atender a espiritualidade junto à criança de rua. Eu não sei se você que é um homem vivido da comunicação, da convivência, tem muitas notícias, informações, não é? Mas acham que a criança doente precisa mais, não é? Então, eu vou contar aqui também, abrir o coração. O povo e as entidades ajudam muito as entidades que cuidam de criança doente. E não ajudam lá do caminho. Como é isso, Dona? Não ajudam lá do caminho. Eu não tenho subvenção oficial, quem me ajuda são vocês. É o povo que me ajuda. Faz promoções, fazem presenças nas promoções e está indo muito bem, graças a Deus. Mas é assim, para um carro aqui na porta, cheio de mantimento. Aí olha assim, sabe, a nossa casa é bonita mesmo, né, Paulo César? Graças a Deus é bonita, é minha casa, eu moro aqui. As crianças moram comigo e eu faço no Lar do Caminho o que eu faria na minha casa. Então, se tem uma parede suja, vamos limpar. Se tem quebrado, não deixa quebrar, e se quebrar, conserta. É assim, não deixa cair, não. Então, eles falam assim, não, aqui é de rico, não precisa. E levam para entidades que está cheio do dinheiro, mas que a casa está caindo. Veja o povo como é. É fácil enganar o povo. Não podemos enganar a espiritualidade. Então, eu digo assim, as nossas crianças são mais caras do que as crianças conhecidas como doentes. Porque o doente é doente, precisa de remédio, precisa de agasalho, precisa de carinho, não há dúvida. As nossas crianças precisam de agasalho, às vezes precisa de remédio, precisa de educação, precisa de carinho, precisa de aconchego e a educação constante. Orientar essas crianças como se orienta seus filhos. É muito mais trabalhosa. Eu não quero essa calça não, porque não combina com essa blusa. Meus meninos falam assim. Então, a criança doente é a criança doente. E outra coisa, a criança doente,
ela não prejudica a sociedade. Os nossos meninos, sem a educação familiar e social, ela pode tomar raiva da sociedade. Ela precisa se sentir amada para que ela amanhã não prejudique a sociedade, não invada o seu lar. Viu? Então, certa feita, o lar estava novinho e eu também criei meus filhos, mas não criei 50 meninos de uma vez, não é? Meu filho... Aliás, essa geração vem se renovando, né? Vem se renovando, já passaram 1000 crianças pelo lado do caminho, graças a Deus. Então, era novinho lá do caminho, nós não tínhamos ali um muro que protege o terreno. Era um barranco muito perigoso. E a coisa mais interessante era um barranco, o pedaço de espaço que tinha, nós fazíamos festa junina, a turma dançava, ninguém nunca passou por perigo ali, não houve queda nenhuma. Uma coisa de Deus mesmo, do Cristo, dos mentores espirituais. Um dia, um caso muito bonito. Nós estávamos no almoço, eu pensava muito, eu ficava preocupada, meu Deus, como é que eu vou fazer esse muro de arrimo aqui, uma fortuna. Até o terreno todo, ninguém tem dinheiro mais, ficou tudo na construção. Eu pensava, como é que eu vou fazer isso aqui? Mas Deus vai ajudar. E foi um dia, no almoço, que a gente realiza no lado do caminho, né? O primeiro domingo e o quarto domingo, tem almoço com menis deliciosos. Nossos irmãos são convidados nossos. Se gostam de comida árabe, todo primeiro domingo, venham convidados nossos. Então, um dia apareceu um funcionário da prefeitura. Me reserva também o nome. Aí alguém falou para mim assim, Dona Isabel, aquele senhor ali é a primeira vez que vem. E quando... Aí eu era mais nova, tinha menos trabalho, então chegava uma pessoa nova, eu ia para perto. Eu costumo fazer isso também, mas não é comum, que a equipe já sabe fazer isso. E eu ia para perto da pessoa, perguntava a primeira vez, coisa e tal, falava alguma coisa. Aí eu fui junto dele e tal, ele falou, eu sou o fulano de tal, trabalho na prefeitura, na engenharia, e tal. Eu quero ser útil à senhora, mas olha, minha gente... Aquela criatura foi mediunizada. Aquela criatura usou a mediunidade dela de uma maneira inconsciente. E cheia de consciência cristã. Falou assim, eu quero ajudar a senhora. Eu falei, mas é uma beleza. Peguei no braço dele, me acompanhe. Levei ele lá no terreno. Eu não sabia bem o que o cidadão fazia, qual era o trabalho dele na prefeitura, eu não sabia. Ele falou trabalho na prefeitura e no setor de engenharia. Aí eu levei ele até lá e mostrei, falei, isso aqui é minha preocupação. Uma criança cair aqui e eu não tenho dinheiro para fazer. Ele falou assim, a senhora dá só o cimento. Nós temos uma fábrica de bloquetes. A senhora dá o cimento e eu entrego isso pronto. Olha, minha gente, a alegria que eu fiquei, meus irmãos. Falei, Jesus, que coisa boa. Não tem nada. Fizemos um aconchego, um ajunte, uma pequena campanha, conseguimos o cimento, não queira saber. Tem quase 25 anos que esse trabalho está feito, sem defeito, sem erro, sem uma rachadura, sem problema, mas uma beleza de trabalho. Nunca mais vi um cidadão. Só naquela vez? Só aquela vez, a primeira e única. Nunca mais esse cidadão veio ao lado do caminho. Tem explicação isso, Isabel? Tem, a mão de Deus. Aproveitou o bom senso dele. E ele é uma pessoa boa, Jesus aproveitou dele aquele momento ótimo em que ele sentiu a grandeza de ajudar e veio almoçar conosco sozinho, sem família, sem amigos, sem ninguém convidar. Fez o trabalho. O dia que eu cheguei na janela da minha casa e vi, tinha 17 homens da prefeitura trabalhando. Caminhões e caminhões de terra, meu querido, entraram ali. Eu falei, meu Deus, só o senhor mesmo, porque como é que eu ia fazer isso aqui? Tinha um espaço vago, um lote vazio, abandonado. Ninguém sabia de quem era aquele terreno. Por ali entraram os caminhões. Uma coisa impressionante. Terminada a obra, tudo prontinho, foram embora. Apareceu o dono do terreno e levantou ali o espaço mágico, ali o colégio. Acabou. Fechou. Aqui não tem onde entrar caminhão mais. Mas não precisamos também mais.
Então, nós temos visto Deus assim, a misericórdia dele materializada. Acontece uma coisa. Se eu posso fazer, eu não durmo no ponto. Eu vou atrás de quem pode me ajudar, ou do céu, ou da terra. Eu vou e aquilo é resolvido. Se eu não posso, mas isso é preciso ter a consciência cristianizada. Não é dizer assim, eu estou com consciência tranquila e fazendo tudo que não presta. Não é assim. Não se brinca com o mundo espiritual. Meu Deus, meu Jesus, eu não posso fazer isto. Eu não posso resolver isso, não está à minha altura, eu não tenho condição. Eu entrego em vossas mãos. Durmo a noite inteira. Nunca perdi noite de sono por causa de problemas, que são muitos. Muitos os problemas. Vocês são chefes de família, são profissionais, sabem disso, que os problemas existem. Mas graças a Deus, quando eles vêm, o poder de Deus se manifesta e a gente fica mais forte do que o problema. Pois é, a senhora está falando que nós somos chefes de família, sabemos como são esses problemas, então eu imagino a senhora, então, como chefe de uma família de 50, são 55, dona Isabel? São 50. Nós já tivemos 60 crianças aqui, sim, mas por motivos mesmo de dificuldades e falta de consciência dos poderes públicos, a exigência disso, daquilo outro, e eu fiquei com raiva, porque eu sou brava, sabe, Zay? Eu sei, Zagueto, eu sou meio pesadinho, mas não uso o meu gênio para prejudicar, nem para revidar o mal. Se eu quero carregar aquilo ali, eu falo, o Zagueto, você me ajuda? Ah, não posso, não tenho tempo. Fulano, me ajuda, não posso, eu tiro sozinho, mas eu tiro. Mas meu gênio é assim, é para resolver, para realizar. Não é para fazer nada errado, que assim a espiritualidade puxa minha orelha. Pois é, dona Isabel, nesses atuais 50, neste momento, o mais jovem tem que idade e o mais velho, qual a idade dele? O mais jovem tem 3 aninhos. 3 e o mais velho tem 15. Nós já temos crianças criadas aqui em diversas profissões. Eu sou ruinha para decorar, sabe? Eu não decoro. Eu sinto, mas eu não decoro. Mas tem meninos aqui que é funcionário do rádio, em cidades vizinhas. Tem um que é sargento do Exército, da saúde, fez curso de saúde no Exército. Tem muita gente boa, todos colocados, todos trabalhando. Tem na Belgo, funcionário da Belgo. Tem muitos lugares. Eles já saem orientados e com um princípio profissional, porque eles não saem assim. Eles saem com 14, 15 anos, ainda não pode pegar uma ferramenta, uma coisa, meio... Aliás, esse é um outro dado curioso, Paulo César. Você estava falando sobre o lado do caminho. A dona Isabel está falando que essa é a nossa casa tem que ser bonita. De um modo geral, o voluntário, ele desenvolve a tarefa voluntária dele, de um modo geral, longe de casa. Pelo menos não é na casa dele, né? Eu mesmo participo de uma obra, eu vou lá, dou a minha participação e volto para casa. A senhora está dentro da obra, né, dona Isabel? Eu moro aqui. Mora dentro da obra? Eu vim antes dos meninos. Quando eu vim, ainda não tinha, a obra não estava completa. O primeiro menino morou na minha casa. Dormia no quarto do meu filho. O primeiro menino. Aliás, o meu primeiro filho é de criação. Não por eu não ter condição de ter filho, não é nada disso. É uma pessoa que foi, chorou. Esse é outro caso, né? A pessoa pediu para eu ficar e eu falei, não, eu estou recém-casado, para que eu vou pegar filho dos outros para criar assim mesmo? Aí foi, só acredita que o Espírito apareceu. Eu estava na pia lavando vasilha, uma janela aqui, o garotinho passou, cabecinha dele ali, e nós tínhamos plantação no quintal, e a criança costumava entrar e mexer, né? Eu falei, já vai o menino para lá. E virei, não tinha menino nenhum. Não liguei. Estou trabalhando, coisa, o menino passou. Toda vez que eu falava que não queria pegar o garoto para criar, o menino passava. Um dia ele afrontou a gente, desafiou assim. Eu estava no tanque e a senhora chegou junto, falou, Isabel, eu queria trazer o fulaninho para ficar um tempinho com você. Você é tão bem casada, seu marido tão bom, vocês podem, ele está na rua, o menino assim. Eu falei, fiz assim, eu já falei que não quero, o menino apareceu.
Enquanto eu fiz com a mão assim, eu falei, eu já falei que eu não quero. Olha o menino ali. Eu falei, quero sim. Você pode trazer o menino para mim. Você entendeu o recado na hora? Senhor? A senhora entendeu o recado na hora? Lógico, que já estava sendo chamada a atenção e eu, rebelde, né? Eu tentei burlar a espiritualidade, mas não teve jeito, não. Aí a consciência gritou, né? E meu marido queria, né? Que ele era muito bom, muito mais calmo, né? Eu era mais geniosa, falava mais depressa. E falava mais. Mais depressa e mais. E criei o menino e foi uma beleza. Eu falei, bom, já que eu estou presa mesmo como filho de criação, deixa meus filhos virem. Então eu tenho 4 filhos e um de criação, mas que infelizmente, ou felizmente, não sei, ele faleceu com 34 anos, era militar. Ele foi para uma cidade, destacado numa cidade, e banho de rio, ele pegou um vírus no banho, e já há muitos anos isso, né? Não teve jeito, desencarnou. Mas eu tive a experiência. Com certeza. Dona Isabel, como é que é a rotina da senhora? Dia a dia, aqui no Lar do Caminho, na Casa do Caminho, desde quando acorda até a hora que vai deitar, como é que é? Agora, com os meus 82 anos, meu irmão, eu tenho tido um pouquinho mais de cuidado, agora. Mas eu trabalhei 55 anos sem horário para deitar, para dormir, para levantar, para atender. Eu atendia 2 horas da madrugada, ligava para minha casa como se eu fosse médica. E eu saía para atender o doente em crise dentro de casa, para não ser internado em hospital de doido, porque hoje tem as clínicas, né? Mas não tinha. O hospital era em Barbacena, hospital de doido, né? Chegava lá, algemava e jogava lá, né? Então eu nunca tive tempo assim para vou dormir, eu vou ler. Eu não leio, não tenho essa felicidade eu não tenho. Eu não tenho acesso aos livros. Isso já é coisa do passado, que eu estou respondendo hoje. Eu não tenho acesso aos livros e tenho obrigação com a mensagem. Então, os mentores preferem que eu escute deles, para que eu não perturbe a mensagem que vem do mundo espiritual. Se eu ficar lendo, eu vou misturar como muita gente mistura. Fala que é espírita, mas está botando ali outras filosofias que não são da doutrina espírita. Então, eles querem que eu tenha, na medida do possível, a pureza da doutrina espírita. Então, eu não tenho acesso aos livros, não consigo ler, desde novinha. Eu nem sei se saí da sua pergunta, mas quando eu fui curada pelos espíritos, isso já é outra história. Quando eu fui curada, eu falei, pronto, eu estou curada, o que eu tenho que fazer agora? Eu conversava assim, eu converso assim hoje, mas já não tem graça eu falar. Eu prefiro falar do passado. Eu falei, pronto, eu estou curada, o que eu tenho que fazer agora? A espiritualidade me respondeu, faça aos outros o que nós fizemos por você. Fale com os outros tudo o que nós temos falado com você. Dê de graça como de graça nós estamos lidando. Dentro disso eu não tinha, assim, tempo para fazer viagens. Porque hoje a pessoa de idade viaja muito, né? As excursões, até uma coisa bonita, está na moda, eu nunca fiz. Não tenho tempo para fazer. Se eu posso viajar, eu vou atender mais pessoas. Então, eu sempre fui dona de casa, esposa, mãe, avó, bisavó, dona de casa, com 50 meninos por minha conta. E a hora que eu estou descansando, eu estou em volta da minha mesa, conversando com os meus irmãos de equipe, como eu estou conversando com vocês. E então, Isabel, por que você deita tão tarde? Eu falei, pelo seguinte, a equipe, que é o espírita, ele trabalha às 8 horas por dia, como os nossos irmãos trabalham, para manterem a família, para se sustentar e sustentar a família. Na doutrina espírita não entra dinheiro, entra amor, solidariedade, presença amiga, tudo isso, mas dinheiro não entra. Então, o que acontece? Eles têm que vir de noite para conversar comigo. A gente fica até 1 hora da manhã falando o que nós vamos fazer em tal lugar, qual é o programa, como é que você fez, o que você... Nós ficamos conversando como se deve resolver aquele problema dentro da orientação espírita. Tem que ser de noite, porque eles trabalham o dia inteiro. Então, eu durmo tarde e levanto cedo.
o cedo. Hoje eu levanto 8 horas, 9 horas, mas eu sempre levantei 7 horas para descer, olhar lá embaixo o café dos meninos. Olha, minha gente, eu sentava na escada da minha casa, sentava ali, eu sentava com o moço, que não tinha nenhum profissional, nenhum psicólogo, nenhum assistente social, nunca tivemos. Eu sentava no degrau da escada para conversar com o rapaz, senhor, né, o jovem senhor, que não era espírita, tinha sido curado pelo trabalho da doutrina e se prontificou a me ajudar no lado do caminho. Não tinha nem equipe lá no lar. Eu sentava com ele para ensinar como queria ensinar as crianças, como queria tratar as crianças. É proibido bater, desde o primeiro dia. Não toque nas crianças, a não ser por carinho ou para socorrê-lo. Não pode dar tapinha, nem tapinha de amor. Você ensine. Vamos ali, venha cá, ali é perigoso. Eu moro aqui para isso. Você chama atenção, avise, uma vez, 2 vezes, a terceira você manda subir, que eu moro em cima. Eu é que vou resolver. Você não toque. Então, eu ensinava os plantonistas como lidar com as crianças. Então, não sei se vocês sabem, naquele tempo não se falava em voluntário. Quando eu falei, você está curado, então vamos trabalhar. Você vai me ajudar nisso, naquilo, tudo dentro das possibilidades, é lógico, né? O bom senso tem que estar, assim, administrado pelo Espírito de Luz, né? A pessoa falava assim, e quanto eu vou ganhar? Me perguntava. Aí eu parava um pouquinho, aqui é voluntário, o voluntário do Evangelho. Você vai ganhar bônus horas. O pagamento é feito lá em cima, embora você receba aqui, mas ele vem lá de cima. Olha, era um susto, não sei se os senhores se lembram disso. Não tinha voluntário, não. Foi a Casa do Caminho que divulgou isso e deu força ao voluntário. Hoje o governo quer voluntário, pelo amor de Deus, que é isto? Um dia eu dei uma entrevista para o nosso jornal da cidade e me perguntou, foi o aniversário do Dia do Voluntário. E eu falei isso, olha, voluntário é de direito das instituições filantrópicas. Governo não tem direito de voluntário, não, ele tem que dar emprego para o nosso pessoal. Então, voluntário é para as instituições filantrópicas. Mas num lugar onde o presidente ganha, o diretor ganha, o secretário ganha, não tem que ter voluntário. Temos que arranjar dinheiro para pagar. O pessoal precisa de emprego, precisa de renda, né? Agora sim, aqui é tudo de graça. Quer dizer, se você vem para cá, você vai dar o amor, o seu esforço, a sua colaboração, na hora do seu descanso, na hora que é uma hora de passeio, um dia de folga, que você devia ficar em casa vendo televisão, você vem para cá. Isso aqui é o voluntário, ele faz desse jeito, de acordo com as condições dele, né? Dentro do emprego, dentro das obrigações do lar, né? Então, aí é que nasceu o voluntário. Não tinha, não. Então, o maior susto, as primeiras pessoas se assustavam quando eu falava, não tem salário, não. Quem vai te pagar é o Cristo. E hoje, dona Isabel, o voluntariado, ele está em número dentro das necessidades da Casa do Caminho? Graças a Deus. Nós temos voluntários aqui à vontade. Você vê que nós temos voluntário aqui na Casa do Caminho e temos voluntário no Lar do Caminho. Só o Instituto Allan Kardec que não tem voluntário, porque lá é um colégio particular com fins filantrópicos. Então, lá o aluno paga, embora a gente tenha a maioria de bolsa, né? É verdade. Agora, pode-se perceber Estou desempregado, também posso pagar, então a maior parte é bolsa. Isabel, agora pode perceber também, dá para perceber aqui, que na equipe está trabalhando na produção desse programa, que são todos muito jovens também. Isso. São todos pessoas voluntários. Começando cedo no trabalho. Todos voluntários. E não tem nenhum aí, todos são autodidatas. Ninguém fez curso para isso, não. Foi aprendendo aqui, apanhando, sofrendo. Né, meus irmãos? Aliás, um antigo voluntário aqui da Casa do Caminho, um dia ele fez um desabafo para mim, assim, bem carinhoso, nos almoços aqui da Casa do Caminho, que mostra bem de que forma que o voluntariado em Juiz de Fora ganhou força aqui na Casa do Caminho. É o senhor, é um coronel reformado do Exército. Eu não saberia dizer o nome dele aqui. Não se preocupe, não. Falando isso, talvez a senhora saiba de quem se trata. Ele falou comigo assim, quando a Casa do Caminho começou a
a fazer esse atendimento por telefone, esse atendimento fraterno por telefone, eu vinha para cá e ficava uma noite. Chegava aqui 8 horas da noite e começava 8 horas da noite, ficava até a manhã seguinte, 8 horas. Hoje, eu só consigo vir uma vez, só fico 1 hora. Tantas as pessoas que têm é verdade. que dar aqui o seu tempo, tem a muita sua gente, contribuição. graças a Deus. Então, graças a Deus, nesse quesito, está tudo tranquilo. Nosso irmão, acontece o seguinte, que os voluntários da nossa comunidade são os beneficiados pelo trabalho espiritual. Eu poderia falhar se eu dissesse que nunca veio alguém. A gente não pode dizer assim. Olha, eu estou com saúde, eu estou bem, estou feliz, quero fazer caridade. Não me lembro, não. Todos chegam com um problema, com uma dificuldade física, espiritual, social, familiar, alguma angústia, alguma depressão. De 100 curados, uns 2, 3 ficam oferecendo o seu trabalho. Aliás, dona Isabel, se diz que na doutrina que há 2 portas de entrada. Quero saber da senhora se é isso mesmo. A porta da dor e a porta do amor. É isso mesmo, dona Isabel? Ninguém procura o espiritismo por amor, nem por felicidade ou por caridade. Todos procuram a doutrina pela dor. E feliz daquele que a dor sirva para ele acordar. É verdade. Porque se uma dor não der, vem outra. Porque o sol divino nasceu para todos. Então, não há privilégio nas leis de Deus. Há opção do ser humano. E o sol divino roda, roda, roda e vai lá no fundo do vale. Vai aquecer e iluminar o mais profundo do vale. Então, ele vai chegar lá. Com certeza, né? Ah, vai. É bênção de Deus, né? Registrando aqui que esse serviço telefônico na Casa do Caminho, prestado pela Casa do Caminho, eu mesmo já utilizei muitas vezes. Não só quando você tem um problema, quando acorda de repente mal, alguma coisa. Mas às vezes é bom você chegar no trabalho, você pega, você liga, telefona, quer ouvir. E aquilo justamente bate com o que você está vivendo, com o seu dia, o começo do seu dia. Sempre fui muito bem atendido. A equipe espiritual está presente para socorrer. Você liga, a espiritualidade já te atendeu. Às vezes o plantonista nem atende na hora ou qualquer coisa assim, ou você não conseguiu ligação, está sempre ocupado, mas pode estar certo que os mentores espirituais vão atender você. Que devemos fazer isso sempre procurar, porque o brasileiro tem mania de procurar somente na hora do aperto, né? Na hora que a coisa isso tá é errada, muito comum, né? Mas graças a Deus... É bom manter uma rotina, né? Graças a Deus, hoje o povo está bem mais esclarecido do que na época que eu comecei, né? Que tenho 62 anos que eu sou espírita. Tem 60 de trabalho. Eu frequentei 2 anos frequentando, observando, vendo que eu já fui. A primeira vez que eu fui, para ser mais clara, a primeira vez que eu entrei no centro espírita, porque uma pessoa muito querida me informou que o que eu estava sentindo chamava-se mediunidade. Você vai ao centro espírita, eu me benzi diante dele, Cruz Credo Maria. Eu não acredito nisso não, eu sou católica. Falei com o cidadão assim. Ele falou, não, você não conhece nada do que eu vou lhe falar. Foi bonita a resposta dele. Então, a noite que eu assisti a primeira reunião, terminou a reunião, fui lá à mesa e falei com os irmãos que compunham a mesa. Eu quero falar para vocês que é a primeira vez que eu entro num centro espírita. Quero dizer para vocês, tudo que vocês falaram aqui eu já sabia. Eu não sabia que tinha uma religião que cuidasse do meu caso. Nunca mais deixei de ir ao centro. Chuva, tempestade, ninguém me segurava. Às vezes minha mãe falava, minha filha está chovendo, olha aí, e coisa. Eu falava, não mãe, eu vou sim, não tem perigo nenhum. Botava o zagueiro, eu botava jornal no sapato, chegava no centro com o sapato molhado, bonde, aquele bondinho que vinha dançando assim, né? Tomava 2 bondes de Santa Terezinha até aqui na prefeitura. Depois tomava outro até lá na Rua Sampaio, na Avenida Rio Branco, né? Chegava lá molhada, botava jornal. Hoje a pessoa vem enquanto está passando mal. Se melhorou, o tempo está ruim, uma visita chegou, já não vem. É compromisso com Deus. É compromisso com Cristo. Durante esse tempo todo,
Mudou o perfil das pessoas que estão, a angústia das pessoas que procuram a Casa do Caminho, ela vem mudando com o curso, porque hoje o mundo está muito mais competitivo, as pessoas estão vivendo... É a doença da época, né? A angústia, né? Mudou muito o perfil quando começou e hoje... Eu garanto para você que não existe progresso coletivo. O progresso é individual. Hoje o centro está cheio de pessoas beneficiadas, uma grande parte já é espírita, uma grande parte já é estudiosa, aquela grande parte que ainda não entende, mas sabe procurar o centro espírita na hora da depressão, na hora da angústia, pode não se tornar espírita trabalhador. É difícil a pessoa se tornar espírita como religioso, mas são estudiosos da doutrina. Então a gente diz assim, você está curado, estude a doutrina espírita. Não precisa ser espírita, mas você estude para que a doutrina possa lhe ajudar. Agora, você ajudar na divulgação da doutrina é outro departamento. É quando você escolher a doutrina como sua religião. Isso já é mais difícil, é um passo lá na frente. Mas estude a doutrina para você garantir o seu equilíbrio, para essa depressão não voltar. Porque se você não estudar, não entender, você pode sarar um tempo e ela volta, porque os problemas se repetem. Então, a doença entra por aí. A porta aberta para o sofrimento, para a doença, são os problemas, são os descaminhos, a invigilância, a maldade do mundo e das pessoas. A criatura não é equilibrada, o mal vem na feição de angústia. Está angustiado? Pergunta, senta perto dele, conversa. Foi o que aconteceu? Pode ir lá que tem um problema. É uma coisa incrível, é a porta aberta para a angústia, é o aborrecimento, a tristeza. Então, a espiritualidade nos aconselha a não guardar no coração ou na mente aborrecimentos. Então, tem um problema, ore, peça a Jesus, se puder conversar com a pessoa, converse. Olha, fulano, eu não fiz por maldade, eu quero sua amizade, procure entender. Se não conseguiu, relaxe, peça a Jesus amparo, esqueça o mal que por acaso lhe fizeram. Esqueça, porque se você ficar pensando nele, você não dorme, o travesseiro está sempre ruim, a cama está sempre ruim, você não dorme, no dia seguinte você não tem condição de trabalhar. Então, ore, peça a Jesus, procure esquecer. Se não pode perdoar, porque não tem nível para isso, é muito difícil para todos nós o perdão, mas nós esquecemos as falhas que por acaso nos façam. Senão, se você ficar pensando, a angústia vem. A depressão, e médico não cura angústia nem depressão. Ele vai te dar um remédio para você acalmar, para você ficar meio molengo, né? sem reação, mas o mal está lá dentro. Então esqueça o mal e faça o bem. Trabalhe no bem, porque o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. Então o progresso existe, mas ele é individual. Ele não é coletivo. Porque não tem uma multidão estudando espiritismo, não tem. Mas se estudar, meu caro, a vida é outra. A paz se faz, a alegria de viver, a vontade de ser bom, de ser útil, porque você entende a razão da vida. Se você não sabe, a pessoa não sabe por que está aqui. Tem gente culta, inteligente, que fala, eu não aceito a vida, para que Deus me criou? Eu não pedi. Assim, desse jeito. E a pessoa feliz no lar, feliz no trabalho, um profissional de sucesso, um empresário vencedor, angustiado, deprimido. É o sofrimento, é a doença da atualidade. E a medicina tradicional não cura. É a doutrina espírita. Por isso, nós aconselhamos, estude a doutrina. Não se preocupe com religião. Se preocupe em entender o que Jesus quer de você. O que Deus quer de você. Procure, pergunte, faz como Paulo de Tarso. Senhor, o que quereis que eu faça? Eu quero agradecer por ter sido também escolhido para conversar um pouco com a senhora. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada. Queria agradecer também e dizer que a gente, cada dia que conversa com a dona Isabel, a gente aprende mais, a gente repensa nossa vida, passa um filme na nossa vida, passam imagens do amor, da fraternidade, solidariedade, e parabenizar a senhora. A gente sempre se contactou, né, estivemos sempre juntos. Desejo à senhora muitas felicidades. E muito obrigado também por ser escolhido para essa noite tão importante.
Eu acredito. Também quero agradecer, Marcelo. Acho que você, eu e o Paulo César, nós somos uns privilegiados de ter, né, Marcelo, essa oportunidade de conversar com a senhora. Que Deus permita que a senhora permaneça sempre com essa jovialidade e com essa disposição imensa de ajudar o ser humano. Muito obrigado, minha irmã. Ao Paulo César pelo carinho, pela atenção que ele tem dado ao nosso trabalho, nos dando a oportunidade de chegar um pouco ao povo de uma forma simples, despretensiosa, mas com a verdade do Cristo. A verdade que levanta o caído do caminho, que devolve visão, faz andar o paralítico. Essa é a verdade de Jesus. Eu agradeço ao Paulo César. Agradeço ao Ismael Zagueto pela sua atenção, pela sua amizade, pela sua presteza, em tanta coisa boa que você tem feito por nós, nos estimulando com a sua experiência, não só porque tem cabelo branco, não. É pela idade do seu espírito, um espírito vivido, experimentado. Se tem marcas na vida que todos nós temos, as experiências nem sempre são agradáveis, mas você tem conseguido transformar as experiências desagradáveis em degraus para a sua evolução espiritual. Você está fazendo a sua evolução espiritual e nós nos felicitamos com isto. Ao nosso jovem irmão, Marcelo Pacífico, olha só, Pacífico. O próprio nome, né, dona Isabel? O próprio Pacífico, nome, né? Não é à toa que ele é praticamente nascido aqui dentro, há 32 anos. É isso mesmo. Esse pacífico dele chega até nós. Pacifica. A sua presença pacifica a nossa alma, a sua voz pelo rádio, pela televisão, que está agora também, né? Nos dá uma força, uma coragem, nos estimula a trabalhar, a falar, a divulgar aquilo de bom que Deus nos tem dado o coração. E tantas vezes, e muitas outras vezes, você estará conosco nesse trabalho de divulgação das coisas belas do Evangelho que a Casa do Caminho se propõe a levar ao nosso povo. E o seu trabalho é um trabalho de comunicação e tem levado isto, essa esperança ao nosso povo. Então eu sou muito agradecida, meu espírito se renova em esperança de que o mundo tem jeito. O mundo tem jeito. E nós precisamos entender que as religiões devem unir os homens, como Jesus veio para unir os homens de bem, para que eles deem vitória ao bem. Jesus veio para unir os homens em torno do bem, para que o bem seja mais forte e acabe com essa ideia, com essa mensagem de que o mal está vencendo. Se nós olharmos só no mundo, nós vamos achar que o mundo está dominado pelo mal, e não é assim. O bem é vencedor porque ele é de Deus. O bem é mais forte porque ele é de Deus. Posso garantir que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, a espiritualidade superior agradece a presença dos nossos irmãos, agradece em nome do Cristo essa presença, porque deste programa vai, sem dúvida, sair muita coisa boa para o nosso povo. E nós queremos continuar nesse trabalho de uma maneira ou de outra, talvez com feições diferentes, mas aproveitando das presenças de vocês, dos poderes que vocês guardam no coração e na alma, no trabalho edificante, no trabalho nobre, para que o nosso povo, o nosso Juiz de Fora, tenha mais paz, tenha mais tranquilidade e tenha emprego para o nosso pessoal. Vamos trabalhar juntos em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus abençoe nossos irmãos, abençoe suas famílias, seus lares, com muita paz, tranquilidade e alegria de viver, porque o bem é mais forte, porque ele é de Deus e nós queremos ir com Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada, muito agradecida mesmo. Assim seja.